Olá, pessoas! É um prazer e uma honra estar aqui novamente para falar sobre temas que possam inspirar o nosso autoconhecimento, a nossa qualidade de vida, o nosso contentamento, a nossa satisfação. Hoje eu vou falar sobre a importância do autoconhecimento para, para que se seja mais saudável e mais feliz. Eu vou iniciar falando sobre o que é ser mais saudável e feliz, para que desde o início de nossa conversa fique claro o que se ganha com o autoconhecimento em termos de uma vida mais saudável e feliz. Então, vamos lá. Ser mais saudável, segundo a Organização Mundial da Saúde, é viver num estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Ser mais feliz é viver a vida num estado de maior bem-estar, contentamento e satisfação, onde a pessoa se sente feliz, realizada. Para o filósofo grego Aristóteles, a felicidade seria o equilíbrio e a harmonia, e também a prática do bem. Mas o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é a consciência do ser sobre si mesmo, a consciência de suas qualidades, virtudes, medos, limitações, talentos, defeitos, crenças, convicções. É um processo que leva ao aperfeiçoamento humano, que leva à evolução pessoal. O autoconhecimento auxilia a descobrir, despertar e melhorar virtudes e potencialidades latentes. Com ele vem a inspiração para o desenvolvimento de uma visão de mundo mais ampla que leva o buscador de si a observar e analisar as coisas de forma global, ao invés de focar apenas em um único ponto. É como se desenvolvesse gradativamente uma visão holística que considera que um sistema não pode ser definido apenas pela soma de suas partes, mas sim como um todo. O autoconhecimento auxilia no controle da mente e das emoções, inspira e motiva na criação, construção e aperfeiçoamento de objetivos, impulsiona para ações mais assertivas na jornada de autorrealização. O autoconhecimento leva a uma compreensão maior sobre a origem das emoções, facilitando o controle delas, conforme os desafios que surgem pela vida. Importante salientar que o processo de autoconhecimento não é ausência de tristeza, de dor, sofrimento, pois eles fazem parte da experiência humana. O importante é como enfrentar as adversidades impostas pela vida. Mas o autoconhecimento leva à evolução, e a evolução leva ao maior desenvolvimento da resiliência. Resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com problemas, adaptar-se a mudanças e superar obstáculos sem afetar o equilíbrio emocional. Uma pessoa resiliente tem maior resistência e equilíbrio frente aos desafios, superando-os com mais tranquilidade, leveza e sabedoria. O autoconhecimento é um processo que desenvolve durante toda a vida, seja com maior ou menor consciência. Obviamente, quem tem consciência aproveita muito melhor este processo. Algumas das coisas que você pode fazer para se conhecer melhor. Em primeiro lugar, seria levar em consideração o que realmente faz sentido para si. Muitas vezes deixamos de nós mesmos pelos outros
E isso também em relação aos nossos sonhos. Algumas perguntas norteadoras e organizadoras para a descoberta do que é importante para si, caso não saiba, é: o que é que te deixa feliz? Ou o que tu imaginas que te deixaria feliz? Qual é o teu sentido na vida? O que é que tu fazes aqui no planeta Terra, neste momento da humanidade? Uma outra coisa que se pode fazer para inspirar o autoconhecimento é ter novas experiências e observar como se sente nestas novas experiências. Grande parte das pessoas passam pela vida com a cabeça focada no futuro, no passado, no mundo dos pensamentos, sobrando pouco ou nenhum espaço para a mente, para a observação dos próprios sentimentos e sensações. Na maioria das experiências que a vida traz a cada segundo, a maioria das pessoas está, de uma forma geral, adormecida. Uma sugestão neste sentido é se oportunizar a ter novas experiências e, quando estiver vivendo elas, ao invés de pensar para o futuro e para o passado, etc., etc., procure sentir o pé tocando no chão, procure sentir o sol aquecendo o corpo, o vento acariciando o rosto e assim por diante. Outra coisa que estimula o autoconhecimento é conhecer os seus valores. Os valores humanos podem ser uma fonte de motivação e dar um sentido de propósito na vida. O não reconhecimento dos valores pessoais pode gerar baixa autoestima, insegurança, medo de perder a aprovação dos outros, e ainda podemos adotar os valores de outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam ética e moralmente nada a ver conosco. Algumas outras perguntas a se fazer para conhecer melhor seus próprios valores são: o que é certo e errado para mim em cada situação de conflito? Que atitudes me fariam sentir mais feliz nesta ou naquela situação? Eu posso perguntar e responder para mim mesmo se eu sou e o quanto eu sou honesto, respeitoso, responsável, tolerante, humilde, compreensivo, bondoso, confiável, sincero, corajoso, educado, enfim. E ser bastante sincero na resposta das suas perguntas e dos questionamentos. Outras coisas que o buscador de si pode fazer para se conhecer melhor são pensar nas suas motivações bastante, tirar um tempo para si mesmo, utilizar ferramentas de autoconhecimento, como um ótimo exemplo, talvez o melhor de todos, que é a prática de técnicas de meditação. Podemos também exercer a autoconsciência e podemos também marcar uma consulta com um especialista em autoconhecimento. Uma forma de se conhecer melhor é passar conscientemente pelo processo de individuação, que é um processo em que a pessoa torna-se si mesma inteira, indivisível e distintas de outras pessoas ou da psique coletiva. Este é um pensamento, uma ideia de Carl Gustav Jung. Vou falar apenas uma situação do processo de individuação, que é o desmascaramento do persona. Segundo Jung, persona é a máscara que utilizamos para nos adaptar às situações sociais. E existe o persona inclusive no mundo digital. No mundo digital, o persona são os avatares e perfis online. Nós moldamos nossa identidade online,
escolhemos cuidadosamente o que compartilhamos, como nos apresentamos e como queremos ser percebidos pelos outros. Então, o avatar e os outros perfis online, de certa forma, nós poderíamos chamar também de persona digital. No teatro da Grécia Antiga, que começou em Atenas por volta de 550 a.C., persona era a máscara que os atores usavam para interpretar os papéis. A persona representa o personagem que o ator vive durante a peça. E no teatro da vida, que persona você representa? Que máscaras você usa para se apresentar às pessoas? Provavelmente você usa diferentes personas para se comunicar com diferentes pessoas da sua vida. Por exemplo, com a sua mãe. Se você se dá bem com ela, você vai utilizar uma persona mais afetiva, mais querida, mais simpática. Para falar com seu chefe, você vai usar outra persona. Você vai usar uma persona de pessoa responsável, de proativa e assim por diante. Lembrando que para Carl Gustav Jung, você utiliza a persona, a máscara, para se adaptar a situações sociais. Uma pergunta interessante de fazer para si mesmo em relação à persona é: você consegue reconhecer as diferentes máscaras que utiliza nas diferentes apresentações sociais suas? E mais, você sabe os porquês de usar cada persona, cada uma das personas que você usa nas diferentes situações sociais? Eu, por exemplo, com a minha mãe, pessoa que eu me dou muito bem, eu utilizo a persona da amorosidade, da compreensão, com uma expressão simpática e sorridente. Em situações ameaçadoras, eu utilizo a persona do guerreiro, do bárbaro, do viking, com uma expressão séria, carrancuda e pronta para a guerra. E então, bora lá conhecer as diferentes personas e aumentar a consciência sobre si mesmo? Ainda no processo de individuação de Jung, temos alguns outros aspectos importantes que, em grande parte das pessoas, acontecem inconscientemente, mas que, com estudo, atenção e vontade, podem se tornar conscientes e estimularem ainda mais o conhecimento sobre si mesmo. Alguns dos principais arquétipos que, se tivermos consciência sobre eles, podem ser poderosas ferramentas de autoconhecimento são a ânima e o ânimos. A ânima é a mulher dentro do homem e o ânimos é o homem dentro da mulher. Segundo Jung, nós devemos nos relacionar, o homem com a sua ânima e a mulher com seu ânimos, como se fossem pessoas reais. E nessa conversa, você vai se descobrir, se descortinar para si mesmo muito mais. Um outro arquétipo importante no processo de autoconhecimento, que nós não vamos falar muito hoje, mas fica a dica para te procurar no Google, é a sombra. A sombra é aquela parte nossa que tendemos a reprimir ou negar. Ela consiste em aspectos de nossa psique que não se enquadram na imagem que temos de nós mesmos ou naquilo que a sociedade valoriza. Jung define a sombra como aquilo que não desejamos ser. É aquela parte de nós mesmos que tendemos a reprimir ou negar, é aquilo que consideramos inferior em nossa personalidade,
como também aquilo que negligenciamos e muitas vezes nunca desenvolvemos em nós mesmos. Jung acreditava que considerar e integrar a sombra era essencial para alcançar a totalidade e a individuação. Ignorar ou reprimir a sombra pode levar a comportamentos inconscientes projetados em outras pessoas e até mesmo crises emocionais. Um outro arquétipo importante é o self. O self para Jung pode ser compreendido como a imagem da totalidade da psique, como o seu centro e também como o símbolo dessa unidade, abrangendo o consciente e inconsciente e o próprio eu. Poderíamos falar muito sobre a psicologia analítica de Jung, mas o objetivo dessa nossa conversa de hoje é apenas trazer alguns dados que possam inspirar o autoconhecimento. Mas bem, pessoas, chegando ao final do nosso encontro de hoje, espero que tenham gostado, espero que aproveitem as informações de hoje para se conhecerem mais e serem mais saudáveis e mais felizes.